simples, e a gente tenta partir para uma linha de exercícios. E é claro, isso tem que ser um pouco otimizado, porque não dá para demorar muito, senão eu não consigo cumprir os 3 assuntos, tá bom? Bom, então, o que é importante saber de probabilidade é que probabilidade é uma medida de incerteza, né? E por que eu falo incerteza? Porque algumas coisas podem ser prováveis e algumas coisas podem ter a probabilidade de acontecer. E talvez você perguntaria, poxa, mas a probabilidade de acontecer e a possibilidade de acontecer não é a mesma coisa? Tem uma diferencinha aí significativa, tá? No que tange essa questão da probabilidade, né? Essa parte de possibilidade ou probabilidade. Vou colocar alguns exemplos aqui para vocês. Olha, uma situação interessante. Eu estava pensando aqui, né? Imagine que você tem, por exemplo, uma caixa que tem 100 bolinhas, né? Só para a gente diferenciar essa questão da probabilidade e da possibilidade. E imagina o seguinte, você vai colocar a mão na caixa e vai pegar uma bolinha dessa. Só que você está com os olhos vedados. E imagine que um monarca de um certo reinado olha assim para você, olha, você vai enfiar a mão aqui dentro, existe aqui 100 bolinhas, existe uma bolinha laranja, tem 2 azuis e tem 97 brancas. 97 brancas. Então, quer dizer, a quantidade de brancas bem maior. Só para a gente diferenciar, para ficar bem tranquilo. Então, veja bem, a ideia, né, desse monarca é o seguinte, você enfia a mão ali, de olhos vedados, e pega uma bolinha. E ele caracterizou algumas situações, por exemplo, se você pegar uma bolinha branca, que essa aqui não tem pintura nenhuma, das 97 que tem, você fica muito rico. Eu dou metade do reinado, né? E se você pegar uma das bolinhas azuis, eu vou lhe cortar as pernas. E se você pegar a bolinha laranja, eu te corto o pescoço. Bom, é claro que quando se fala desse jeito, o cidadão vai pensar um pouco para enfiar a mão na caixa, embora que a probabilidade é significativa, né? Se você pensar, por exemplo, nessa ideia numérica, você tem uma quantidade de bolinhas brancas significativa, ou seja, você tem de laranja, você tem uma de 100. Existe uma chance de você pegar a laranja, embora que seja mínima. Essa chance que existe, embora seja muito remota, ela cai no campo da possibilidade, porque é possível que você pegue uma branca assim. Ainda mais se o cidadão não tiver muita sorte ou coisa assim, pegar uma branca, existe essa possibilidade. Então, estou considerando aqui que essa possibilidade é uma das 100, né? E é claro que, se você pegar uma das azuis existem 2 possibilidades, né? Existe uma probabilidade muito pequena. Aqui eu estou, na verdade, intensificando de uma maneira, com a magnitude pequena, numérica, a questão da possibilidade, né? Olha, tem a possibilidade tanto de ficar sem pescoço, como tem a possibilidade de você ficar sem as pernas. Porém, se a gente pensar quantitativamente, 97% de chance você tem, na verdade, de pegar uma bolinha branca, porque eu tenho, na verdade, 97 bolinhas brancas das 100 que eu tenho na caixinha. Então, pensando dessa forma, a probabilidade maior é que você pegue uma das bolinhas brancas. Porém, existem algumas situações que pode promover uma possibilidade de você pegar uma bolinha azul ou até mesmo a própria bolinha laranja. Então, tem essa diferença, essa pequena diferença entre a possibilidade, se você consultar o dicionário, vai estar falando para você, olha, possibilidade, qualidade do que é possível. Probabilidade, qualidade do que é provável. Mas não fica tão claro. Quando você pega e associa essa ideia probabilística com uma ideia numérica de magnitude, fica mais fácil intensificar essa questão da probabilidade, com essa ideia numérica. Então, tem 97% de chance de pegar branca. Agora, mesmo assim, acho que você talvez vá pensar, né? Enfiar a mão dentro da caixinha, porque se você não tivesse com os olhos vedados, você não pensaria, mas com os olhos vedados, na condição que eu coloquei, talvez você pensaria um pouco.
você não queira se arriscar dessa forma, porque eu tenho 97% de chance de pegar uma bolinha branca, tá certo? E aqui eu coloquei uma situação aqui interessante para a gente caracterizar essa ideia de probabilidade de um jeito simplório. Eu coloquei assim 2 dados aqui e considerei alguns eventos. O que são os eventos? São as coisas que podem ocorrer. Por exemplo, eu entendo assim, que se você joga os dados, existem várias somas. E aqui, por exemplo, existem algumas probabilidades de um número aparecer mais que o outro. E como é que você percebe, no lançamento de 2 dados, qual a soma pode aparecer mais? O que eu estou querendo mostrar para vocês com soma, né? Deixa eu pegar uma canetinha aqui para ficar mais fácil. Deixa eu pegar um ponteiro aqui, pegar um laser. Tá. Aqui, ó, vamos pegar aqui, soma 2, né? Por exemplo, né? Se eu pegar o dado vermelhinho e o dado branquinho aqui, se você pegar 1 mais 1, forma 2. Se você pegar 1 mais 2, forma 3. 1 mais 3 forma 4. 1 mais 4 forma 5 e assim sucessivamente. A mesma coisa vai acontecer com 2. 2 com 1 vai dar 3 e assim 4, 5, 6, 7. Dá para perceber que esse quadradinho aqui numérico, com a relação com os 2 dados, um vermelho e um branquinho aqui, foi explicitado, fica fácil de você verificar, por exemplo, as probabilidades maiores, né, que tem aqui, né? Então, eu coloquei algumas aqui para a gente entender quais são os eventos que podem ocorrer com maior incidência. Se você joga dados, né, não sei se você faz essa brincadeira, mas, de repente, você percebe aqui, ó, com a soma 7, é que mais aparece. É que mais aparece. O 7, né, ele vem com várias somas aqui, então ele apareceu mais vezes. E aqui dá para a gente ter uma ideia de uma formulazinha para caracterização da probabilidade. Então, como é que eu calculo a probabilidade, né? A probabilidade de um evento ocorrer é o número de possibilidades que tem, por exemplo, para o evento A, dividido pelo número de possibilidades totais. Ou seja, esse S é de space, em inglês, que significa espaço, e, na verdade, aqui a gente trata como espaço amostral, né? Alguns livros escrevem essa formulazinha diferente, né? Escreve aqui nesse canto aqui, coloca que a probabilidade de ocorrer A seria o número de elementos de A dividido pelo número de elementos do espaço amostral, representado pela letra ômega aqui. Na verdade, às vezes aparece assim, mas também não precisa ficar preocupado, porque a ideia é essa, né? O número de elementos que tem para o evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. E fica bem simples a gente perceber, né, o que a gente precisa, né, para conseguir efetuar os cálculos. Então, aqui nesse caso aqui, né, se a gente pegar... deixa eu pegar uma borrachinha aqui para apagar isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma borracha aqui. Borrachinha. Estou enxergando ela aqui, mas é só caneta. Acho que a borracha está aqui. Não, mas tudo bem. Então, o que acontece? Se eu pensar no evento A, eu quero uma soma 10, por exemplo, né? Soma 10, você vai olhar aqui na sua tabelinha, aqui, quais são os valores que aparecem para a soma 10? Quantas vezes aparece a soma 10, aliás? Então, você tem a soma 10 1, 2, 3 vezes aqui. E, é claro, a possibilidade, o número de possibilidades que você tem aqui é intenso. Então, você pega, por exemplo, aqui nesse quadrado aqui, você tem aqui 6 por 6. Você tem 36 chances disso acontecer. O que representa essas 36 chances aqui? Representa todo o meu espaço amostral, que é todo o meu espaço de somas possíveis aqui, tá certo? Então, o que acontece? A formulazinha, probabilidade de A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, no caso, por exemplo, dessa soma, que é o primeiro evento que eu estou considerando, para essa soma dar 10, eu vou pegar, então, a quantidade de vezes que aparece o 10, dividido pela quantidade de elementos do espaço amostral. Então, fazendo uma continha aqui bastante simplória, você teria, por exemplo, 3 chances de 36, ou seja, seria 1/12. Deixa eu ver, só achar aqui a minha borracha, aqui que eu perdi a borracha, aqui não estou enxergando ela. Então, o que acontece? Se eu pegar o evento A, a probabilidade de dar esse evento A
é 3 de 36, ou seja, 1/12 eu tenho a probabilidade, então, de dar o evento A. Se pensar no evento B, o evento B, eu tenho, por exemplo, que eu quero uma soma 7. A soma 7 já está em azulzinho aqui, bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 de todo o meu espaço amostral, ou seja, 6 de 36 chances, vai dar 1/6 a minha probabilidade, né? No caso da soma 0, por exemplo, esse é chamado de evento impossível, porque se você vai jogar 2 dados, né, nenhum dado tem 0, tá certo? Mesmo que tivesse 1, 0, ainda seria impossível, né? Se um tivesse 0, o outro não, seria impossível. Então, isso a gente chama de evento impossível, porque não tem como aparecer um 0 aqui nessas somas que eu estou tratando aqui, tá certo? E no caso, por exemplo, da probabilidade de dar o evento D, qual que é o evento D? A soma dar 12, né? E a soma dar 12 é 1 de 36. Esse aqui, na verdade, é um evento mais difícil de aparecer. Às vezes, o cara consegue ali, né? Às vezes, dá sorte, sei lá, na jogada lá, mas seria uma chamada que, teoricamente, o cara não vai fazer, né? Ele vai se arriscar nessas do meio, aqui 6, 7, 8, mas 12, 2, a chance vai diminuindo cada vez mais. Então, essa é uma ideia, assim, probabilística, né? Mas é muito interessante vocês conhecerem essas formulazinhas para conseguir associar alguns elementos do vestibular que cai bastante, tá certo? Eu acho que isso não é um assunto muito complexo, embora que os exercícios em si são exercícios assim bem complexos, né? Então, por exemplo, existe uma outra probabilidade que é a que aparece mais, que é a probabilidade condicional, né? Essa probabilidade condicional, o que que é ela? É a probabilidade de ocorrer um evento tal que um outro evento já ocorra. E isso é dado pela formulazinha. O evento A intersecção com B, número de elementos de A intersecção com B, dividido pela probabilidade de dar B. Então, eu tenho a probabilidade da intersecção de A com B, dividido pela probabilidade de dar B. Essa é a questão. Essa formulazinha é bastante aplicada, a gente resolve muito exercício com a probabilidade condicional. Eu tive olhando aí, dando uma pesquisada, o que aparece mais os exercícios que envolvem probabilidade ou soma de probabilidades ou condicional. E essa probabilidade condicional aparece bastante. Então, só recapitulando, o que é a probabilidade condicional? Então, a probabilidade condicional é necessariamente a probabilidade de dar A tal que B já ocorra. Ou seja, B já está ocorrendo e eu quero que dê A. O que significa isso? Eu tenho a probabilidade da intersecção de A com B dividido pela probabilidade de B, né? Aqui tem um problema simples aqui que eu escrevi aqui para a gente tentar pensar nessa ideia aqui de duas maneiras e tentar resolver, né? Eu tenho aqui, ó, uma urna contém 15 bolas numeradas de 1 até 15. Retira-se uma bola ao acaso e percebe-se que o número é maior que 6. Qual é a probabilidade desse número ser múltiplo de 3? Né? Então, isso aqui é só para fixar, não é? O nível de vestibular é um pouquinho mais alavancado, a coisa é um pouquinho mais forte, né? Mas aqui, para você entender, ficar claro essa questão da probabilidade condicional, é interessante resolver esse exercício. Então, pensando nesse exercício aqui, o que a gente pode promover aqui? Primeiro, o evento B, ele já acontece. Quem é o evento B aqui para mim, né? Olha, retira-se uma bola ao acaso e percebe-se que o número é maior que 6. Bom, então, ele já sabe que o número... Isso é uma dica que você já tem. A pergunta do exercício é qual é a probabilidade desse número ser múltiplo de 3. Então, já acontece que o número ele é maior que 6 e é menor ou igual a 15, é claro. Porém, o que ele pede é a probabilidade desse número ser múltiplo de 3, tá certo? Bom, então, veja bem, se a gente pensar aqui de uma maneira bastante lógica, né? Quais são os números, né, que são maiores que 6 e vão até 15, né? Então, você vai pegar o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15, né? Vamos aplicar essa formulazinha aqui para a gente entender ela, e são muitos exercícios, e talvez isso seja um facilitador para entender melhor, tá certo? Bom, então veja bem,
O evento A é o que eu quero, né? O evento A, a probabilidade desse número ser múltiplo de 3. Bom, múltiplo de 3, se eu pegar de 1 até 15, quem são os números que são múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12 e 15. Todos esses números são múltiplos de 3. Tudo bem? Não. 3 dividido por 3, 6 dividido por 3, 9 dividido por 3, 12 dividido por 3, 15 dividido por 3. Então, tem essa multiplicidade. Você não vai ter problema. E aí, o que acontece? O que tem na intersecção? O que é a intersecção? A intersecção são os elementos que estão em B e estão em A, ao mesmo tempo. Então, se eu pegar, por exemplo, comparar, a gente tem aqui o 9, né? Tem um 9 aqui para... Deixa eu pegar minha caneta aqui, que fica mais fácil, né, para mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui o 9, está aqui, ó. Tem o 9. O 9 tem aqui também. Então, esses caras são comuns, né? Tem o 12, está aqui, ó. Está aqui e aparece aqui também. Tudo bem? E tem o 15, que aparece aqui e aparece aqui também. Beleza? Então, a intersecção é 9, 12 e 15. E se você aplicar uma formulazinha, você já tem aqui a intersecção, o número de elementos da intersecção, e tem necessariamente o B, tem também o número de elementos de B. Fazendo a nossa formulazinha, a probabilidade de dar A desde que ocorra B é uma probabilidade da intersecção de A com B dividido pela probabilidade de B. Isso aqui são os números de elementos, tá certo? Então, fazendo uma continha, você teria 3 aqui, dividido pela probabilidade de B, que é 9, que são os números de elementos de B. Então, fazendo uma tabuada, vai dar 3 por 9, simplificando essa fração, 1/3. O exercício aí, de certa forma, ele é simples, mas é para dar o entendimento dessa aplicabilidade da probabilidade condicional. Nesse formato fica muito fácil, né? Acho que fica muito mais, não digo muito fácil, mas mais tranquilo de se perceber como é que você faz o cálculo com a probabilidade condicional, tá certo? Tem um exercício aqui da USP, né, que já envolve, né, aqui tem o código dele, tudo para quem quiser dar uma olhada, mas envolve uma situação assim, um pouquinho mais interessante, que vai ter que lembrar de outras coisas que eu vou fazer aqui para a gente poder resolver esse tipo de exercício, porque às vezes é muito injusto, né? Eu entendi a probabilidade, como é que a gente pega a probabilidade, desculpa, eu entendi como que funciona a probabilidade condicional, porém o cara me dá um exercício aqui que tem um baralho, o baralho não é um baralho comum, porque ao invés de 52 cartas, ele só tem 28 cartas, 7 de cada naipe, e aí ele colocou aqui, ó, Luiz recebe 5 cartas, 2 de ouros, uma de espadas, uma de copas e uma de paus. Ele mantém consigo 2 cartas de ouros e troca as demais por 3 cartas escolhidas ao acaso. Dentre as 23 cartas que tinham ficado no baralho, a probabilidade de, ao final, Luiz conseguir 5 cartas de ouros é qual? Veja que esse não é um exercício que, com tudo que você aprendeu aqui, que é a parte básica, né, da questão da probabilidade, você consegue pensar nesse exercício de uma maneira tão simplória. Mas existem, assim, alguns elementos que são facilitadores para esse tipo de exercício, que é a questão da análise combinatória, que é a questão dos fatoriais, e o principal, que eu estava olhando, que, na verdade, todos os exercícios, eles estão angariados, por exemplo, numa ideia principal, que é o princípio fundamental da contagem. Deixa eu dar uma explicada no que é isso e volto nesse tipo de exercício. Esse mesmo exercício das urnas aqui, ele ainda tem um facilitador das bolinhas. Ele poderia ser transformado no exercício que envolve aquela primeira formulazinha. Ou seja, a formulazinha que a probabilidade de A é NA dividido por NS, ou N ômega aqui. Então, quem é A? Múltiplos de 3, maiores que 6, menor ou igual a 15. E o B, quando você for fazer isso, você pode fazer isso, transformar, sabe, essa relação nessa, mas tem que tomar um cuidado, porque o B vai fazer o papel do espaço amostral. Ou seja, se eu pegar números de 1 a 15 maiores que 6, você tem aqui esses elementos todos aqui, que, na verdade, a gente já viu que tem os 9 elementos.
E aí você poderia aplicar só essa formulazinha aqui e resolver o exercício. Pegar aqui, bom, a probabilidade, então, de dar esse evento A seria 3 dividido por 9, que daria 1/3. Quer dizer, que você usou uma outra lógica, não fez todas essas passagens que eu fiz por aqui, tá certo? Mas entra naquilo que eu estou falando para vocês, que eu tento insistir, não é? Todo mundo pensa de um jeito diferente, as pessoas pensam diferente. E aí, o que vai acontecer? Muitos alunos, eles ficam presos, por exemplo, para uma solução que o professor deu, e aí ele fica fixo naquele modelo de solutivo. E isso é muito ruim, porque a gente pensa diferente e é bom, democraticamente é bacana isso, porque é legal pensar diferente. Porque tem pessoas que conseguem, pensando diferente, resolve com outros mecanismos, usando lógica de raciocínio, que são melhores. Então, eu gosto muito disso. Deixa eu explicar algumas coisas para a gente voltar nesse tipo de exercício, que ele é até mais fácil do que esse, porém, ele engloba outras ferramentas. Então, o grande problema é esse, né? A gente aprende a parte um pouco mais básica, mas se a gente não conhecer as ferramentas que são utilizadas na hierarquia linear da matemática, a gente tem muita dificuldade. E aí é claro que eu estou utilizando um mecanismo assim, de utilizar a ferramenta. Não estou pensando na questão da lógica. Aqui, ó, a gente usou um pouquinho de lógica, fez a continha aqui, chegou na solução. Isso não, você não é obrigado a isso. Você tem as ferramentas que são facilitadoras, e eu vou passar algumas aqui que eu acho que dá para você usar mais nesses exercícios em nível de vestibular, né? Bom, uma ferramenta bacana que a gente usa bastante, né? Acho que a maioria de vocês já devem ter ouvido falar nessa ferramenta, que é a questão, por exemplo, do fatorial, né? O fatorial nada mais é que você multiplicar os números na hierarquia decrescente deles, tá certo? Então, quando eu pego 5 fatorial, representado por essa exclamaçãozinha aqui, ó, a representatividade é essa, então eu escrevo 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1, até 0 fatorial. Mas aí você perguntaria, professor, mas zero, aí se eu multiplicar por zero, vai dar zero, tudo, claro. Mas matemático, por incrível que pareça, eles são bem espertos, viu? Eles são bem espertos, são inteligentes. Eles considerou o seguinte, zero fatorial, por convenção, ele vale sempre quanto? Ele vale sempre 1. O que significa isso? Que se eu chegasse aqui no zero fatorial, aqui no final, não teria problema nenhum, porque zero fatorial é 1. Multiplicando todos esses números, eu não deixo de ter 120. Então, por exemplo, quando eu pego 5 fatorial, eu tenho 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes o zero fatorial, que é o próprio 1. Multiplicando tudo isso dá 120. Então, é muito incomum você colocar lá no final o zero fatorial. Repare que eu coloquei aqui, mas era uma questão, por exemplo, de você colocar de uma representatividade geral, né? Mas aqui não tem necessidade. Então, quando você pega 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. E aqui está aparecendo aqui um 3, aqui que eu não sei por quê. O giz errou. O giz errou. Né? Então, pega 3 fatorial, 6. 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem? Bom, e aí a gente utiliza em todas as contas que a gente vai tratar esse tipo de exercício, esse princípio. Esse princípio aqui, eu vou detalhar ele, porque como ele é muito utilizado, eu acredito que seja, ele não é chamado de fundamental à toa, tá certo? Ele não é chamado de fundamental à toa, é princípio fundamental da contagem, é fantástico, né? Então, aqui tem um exemplo, é claro que a gente está utilizando exemplos para explicar a teoria, isso talvez não seja a melhor forma, principalmente para quem vai estudar matemática, precisa fazer demonstrações e coisas assim, mas para quem vai prestar vestibular, a melhor forma agora para ficar um pouco mais otimizado e mais rápido, seria interessante associar a solução aos mecanismos que você precisa por intermédio de um exercício, porque aí você consegue ver várias coisas, né? Como eu estava na aula passada, até tem um exercício de matriz que ficou aí, está lá no final, depois a gente refaz ele, refaz ou faz, porque eu não lembro se eu fiz, mas o que acontece? Quando eu associo, a gente vê outras coisas aqui, além daquele elemento da matemática usado naquela sequência. A gente vê mais coisas, né? Na aula passada eu mostrei que você tinha tanto o teorema de Breuer-Ruffini, você tinha divisão de polinômios, você tinha dentro daquelas situações a questão dos números complexos. Então são várias coisas
num único exercício, tá certo? Essa parte probabilística é um pouco mais simples se a gente entender esse princípio. Se não entender esse princípio, aí automaticamente vai se tornar mais difícil, não tem o que fazer, porque no campo da matemática, o único conjunto relacionado com todos os cálculos algébricos que é aberto é a parte de probabilidade. Toda relação que você for fazer nessa hierarquia matemática, todos os campos são fechados. Esse campo é um campo aberto, por isso que a gente fala que probabilidade é uma medida de incerteza. Existem várias possibilidades de você efetuar o cálculo. Aqui tem uma situação, em um restaurante é oferecido o famoso prato feito. Esse aqui, acho que todo mundo conhece. Todos os pratos possuem arroz e o cliente pode escolher uma combinação entre 3 possibilidades de carne, bovina, de frango e vegetariana, né? 2 tipos de feijão, caldo ou tropeiro, 2 tipos de bebida, suco ou refrigerante, e a pergunta é essa, né? De quantas maneiras distintas um cliente pode fazer o pedido? Se você aprender isso, você resolve aí 50% dos exercícios usando essa ideia, tá certo? Então, a gente separou aqui, ó. Vamos pegar o feijão primeiro, que no caso aqui a gente tem feijão, que pode ser o caldo ou pode ser o feijão tropeiro, tá certo? Se eu partir do princípio que o meu prato, eu peguei caldo, o caldinho de feijão, eu tenho outras 3 possibilidades agora quando se tratar, por exemplo, da questão da carne. Eu posso pegar elementos que são o vegetariano, que hoje em dia se faz umas misturas com salame não, desculpa, com verduras, e acaba traduzindo, não sei se traduzindo, ou tentando intensificar o valor ou o sabor de alguns produtos com elemento de carnes, assim, não sei como é que os caras fazem isso, mas você tem aqui, por exemplo, se você partir do princípio que você considerou o caldo, e considerando essas 3 situações, vegetariano, bovino, frango. Se eu partir do princípio que eu peguei o caldo e vegetariano, depois eu tenho outras 2 possibilidades para o suco, porque eu posso pegar o suco ou refrigerante. Então, um prato que eu poderia fazer seria esse aqui. Eu poderia pegar caldo, vegetariano e suco. Seria uma possibilidade, tá certo? Bom, eu poderia pegar caldo e não ser vegetariano, pegar o bovino. Aí eu vou para a linha. De novo, eu ainda, mesmo que eu partir do caldo e for para o bovino, eu ainda continuo tendo 2 possibilidades de sucos, ou de bebida, ou é o suco ou é o refrigerante. Se eu partir do caldo e for para o frango, acontece a mesma coisa, ou eu pego o suco ou eu pego o refrigerante. Repare que aqui, ó, daria, só aqui eu teria um prato. Qual que é o primeiro prato? Caldo, vegetariano, suco, é um prato. Caldo, vegetariano, refrigerante, é uma outra escolha. Caldo bovino, suco, uma outra escolha. Caldo bovino, refrigerante, outra escolha. Caldo frango, suco, outra escolha. Caldo frango, refrigerante, outra escolha. E essas escolhas vão mudando. Se eu partir do princípio que eu não pego o caldo e eu pego lá um feijão tropeiro, aí eu vou do feijão tropeiro, vou para o vegetariano, do vegetariano eu pego um suco. Isso me dá um prato. Se eu pegar do tropeiro, for para o vegetariano, em vez de pegar suco, pegar refrigerante, isso me dá um prato diferente. É um cardápio diferente. Se eu partir do princípio que eu peguei tropeiro, fui para o bovino e peguei suco, outro prato diferente. Mas na prática, se a gente for contar os pratos aqui que dá, nessa última setinha aqui, ó, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pratos. Olha, não precisava, quando você está... Por isso que fala que é o princípio fundamental da contagem. Primeiro que você não precisa montar esse diagrama de árvores, que é bastante trabalhoso, for trabalhar com moedas e coisas assim. Da moeda ainda tem uma sacada diferenciada quando for cara e coroa, depois eu vou tratar isso. Mas a gente pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Bom, eu tinha, para feijão, eu tinha 2 possibilidades. Para pegar, por exemplo, a parte de mistura, eu poderia ser vegetariano, bovino e frango, eu teria 3. E para suco eu teria 2. Se eu multiplicar tudo, me dá 12. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Está resolvido o meu problema aqui. Eu não precisei fazer toda essa árvore que é chamada de árvore das possibilidades, tá certo? Então, esse princípio multiplicativo, ele é bastante interessante. Quer dizer o seguinte, se eu voltar nesse exercício aqui, tá certo? Eu tenho 28 cartas, né? Então, como eu peguei 5, né?
Então, nesse caso, vai ficar 23. Então, na verdade, 5 de 23. Se eu respeitar a hierarquia decrescente, olha, no fatorial, aqui 5, aí depois, se eu for pegar outra, agora eu só tenho 4 possibilidades. Então, seria 4, mas agora eu já não tenho mais 23 cartas. Agora, diminuiu uma, caiu para 22. Depois, é claro, cai para 3 chances de retirada, só que agora eu não tenho mais 22, eu tenho 21 cartas. Se eu multiplicar 5, 4 por 3, vai dar 60, e simplificando essa fração, ficou 10 sobre 1.771, tá certo? Então, aqui a gente usou um princípio multiplicativo um pouco diferente, assim, em nível de cálculo, porque aqui você tem que trabalhar com as frações, fazer a continha, depois simplificar a fração, mas o exercício é muito igual. E, às vezes, é uma leitura morosa e a gente se perde um pouco, mas não é um exercício complexo, bastava entender um pouco de princípio fundamental da contagem, e você, usando essa lógica, você chega no resultado desse exercício. Um exercício bacana, simples, não tem aquela algebreira, né? Hoje até eu peguei um pouco para dar uma descansada na turma, porque aquela parte algébrica extensa, aí eu fugi um pouco dela só para ficar um pouco mais light, assim, mas também coisas que estão caindo nos vestibulares e até com uma certa intensidade, tá certo? A gente tem números estatísticos disso aqui grandes para caramba, tá certo? Bom, usamos esse princípio fundamental da contagem, aqui ainda cabe algumas outras coisas, como os arranjos e as combinações, tá certo? Aí, se dá tempo, a gente discute também essa questão dos arranjos e das combinações que dá para usar na maioria dos exercícios, tá certo? É muito bacana também. Bom, e aí, é claro, eu falei que a gente vai falar de 3, né, situações, e eu coloquei aqui agora a parte de trigonometria, né? Essa parte de trigonometria, ela é uma parte, vamos dizer assim, eu peguei a trigonometria no triângulo retângulo, e na medida do possível, eu vou fazendo associações com esse triângulo, com essa trigonometria na circunferência, tá certo? Porque acho que é muito interessante você fazer associações. Se você ficar fechado para a trigonometria no triângulo retângulo, resolve lá, sei lá, 70% dos exercícios, 60%, não sei, resolve. Mas fica ainda muito fechado, porque a gente precisaria pegar a trigonometria na circunferência e trabalhar com 360 graus e todos os arcos. E aí a gente fecha tudo na trigonometria, tá certo? Bom, algumas coisas que vocês já conhecem, que é claro, eu sempre estou falando aqui, mas tem coisa aqui que você já conhece, mas, de toda forma, vamos supor que o cara não conhece, a gente vai só lembrando aqui, tá certo? Se eu pegar um triângulo retângulo aqui, eu estou pegando um triângulo, nesse caso aqui, que é um triângulo isósceles, tem 2 lados iguais, e aí você tem um ângulo de 90 graus, o que você precisa lembrar? Sempre oposto. Oposto a 90 graus, a gente tem a hipotenusa, que é a hipotenusa, tá certo? Se você pegar, por exemplo, aqui nos ângulos aqui menores que 90 graus, eu tenho 2 situações. Eu posso pegar o ângulo aqui e falar, por exemplo, que esse cateto aqui, tá certo? É o cateto que está adjacente ao ângulo, tá certo? Se eu considerei esse ângulo aqui, tá certo? Desse lado. Então, tudo é uma questão de análise. Se você está olhando daqui para lá, eu estou pegando esse ângulo, então eu falo que o cateto que está rente ao ângulo aqui, ele está adjacente ao ângulo, esse cara aqui é o cateto adjacente. Tudo bem, não? Agora, é claro, esse cara que está aqui em cima, tudo bem? Ele é o cateto oposto. Tudo bem? Ele está oposto ao ângulo de 45 graus. Por que eu coloquei 2 ângulos de 45 graus? Porque se você tiver com a visão daqui para cima, olha o que vai acontecer. O cara que era cateto adjacente, ele vai virar cateto oposto. Ele vai virar oposto. Então, isso é um problema. Precisa tomar cuidado qual é o ângulo que você está fazendo análise. Se você pegou esse ângulo, esse é cateto oposto, esse é cateto adjacente. Tudo bem? Não. Então, o nome desse aqui, cateto adjacente, cateto oposto, e essa daqui é a nossa querida hipotenusa, que chama de hipotenusa. Tem uma historinha de um rei que traiu a rainha lá, que traiu com 2 cadetes, aí virou 2 catetas, mas é toda pornográfica, não dá para contar agora. Então, o que acontece é o seguinte, olha, se a gente imaginar o seguinte, que essa hipotenusa aqui tem 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades de medida. Se eu pensar, por exemplo, que esse cateto aqui tem 4,
4 unidades de medida, não estou frisando aqui se é centímetro, milímetro, não vem ao caso agora, mas o que eu estou fazendo aqui uma conta rápida, né? Se eu pegar aqui, tem 3. Uma coisa que dá para perceber aqui, assim, acho que alguns alunos têm essa facilidade, é que, na verdade, esse triângulo é um triângulo muito comum, né? Aquele famoso triângulo 3, 4, 5, se você dobrar 6, 8 e 10, 9, 12, 15, ele mantém a mesma relação, tá certo? O que eu estou querendo dizer para vocês? Olha, se eu vim aqui do outro lado, é o triângulo 3, 4, 5. Se eu dobrar a distância vai para 6. Aqui era 4, vira 8. E aqui era 5, vira 10. Se eu triplicar a distância, o que era 3 vira 9. O que era 4 vira 12. O que era 5 vira 15. Isso é muito importante para você ter na sua cabeça a ideia clara do que vem a ser o seno, o cosseno, a tangente, e posteriormente lá nas conferências a gente explica a secante, a cossecante, a cotangente, e assim vai, tá certo? E o que acontece é o seguinte, olha, uma coisa que dá para se perceber aqui, ó, ele pegou essa distância aqui, eu separei ela aqui bonitinho, 5 unidades de medida. Se eu pegar essa unidade, 5 unidades de medida, e elevar ao quadrado, o que o Pitágoras percebeu lá? Que 5 ao quadrado, ele é equivalente a elevar essa daqui ao quadrado, que é, na verdade, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. E é verdade, né? Porque 5 ao quadrado deu 25. Se eu pegar 3 ao quadrado é 9, e 9 mais 16 também dá quanto? 25. Ou seja, a gente vem com aquele velho verbo de ligação que a gente estava falando na aula passada, é igual. Então, 25 tem que ser igual a 9 mais 16, tá certo? Então, foi essa operação que foi feita aqui. Tudo bem, não? Bom, isso aqui é um pouco menos importante, mas é muito interessante que você tenha claro isso na sua cabeça, porque a maioria dos exercícios, embora que diretamente não caia um exercício, calcule a distância dali até ali, embora que eu até vi um exercício bacana da Universidade de São Paulo que envolvia uma situação mais ou menos parecida, mas achei assim que se você entender a ideia de a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, eu acho que vai ficar muito fácil se cair um exercício desse nível para você achar uma distância, alguma coisa assim, e acho que não vai apresentar muita dificuldade, desde que você lembre dessas questões aí. O que é mais importante para a gente são as relações constantes que aparecem aqui. Olha que interessante, eu peguei aqui um triângulo, depois eu dobrei ele, depois eu tripliquei ele, né? Então eu mostrei isso aqui quando era 4, quando eu dobrei, aqui era 4, virou 8, quando era 5, virou 10, e assim sucessivamente. Bom, foi feita algumas matemáticas aqui, assim, o matemático gosta de buscar, por exemplo, alguma relação que sai de algumas operações aritméticas. Por exemplo, quando o cara dividiu 3 por 5 aqui, né, ele percebeu que era exatamente igual a 6 dividido por 10, porque 3 por 5 é 0,6, 6 por 10 é 0,6 e 9 por 15 também é 0,6. O que você está percebendo? Olha, que mesmo aumentando o tamanho do triângulo proporcional ao mesmo ângulo aqui, aumentando o tamanho do triângulo, dobrando, triplicando, ou sei lá, aumentando N vezes, repare que essa relação dessa divisão, ela sempre é a mesma, olha, deu tudo 0,6. E se eu for aumentando, colocar aqui N triângulos aqui, a conta sempre vai dar 0,6. Então, é claro, o matemático percebeu que isso aí é constante. Se é constante, ele deu um nome para ela, para essa divisão constante, foi dado um nome. Né? É claro que aqui eu coloquei x, mas normalmente a gente coloca θ, que é o ângulo. Então, é o seno do ângulo. Então, quer dizer, essa relação constante que foi tirada aqui, foi dado um nome de seno. Qual que é o nome? Seno do ângulo, tá certo? Bom, se a gente pegar e fazer outra divisão aqui, ó, 4 por 5, pegar aqui, ó, 4 dividir por 5, 8 por 10, 12 por 15, tudo isso aqui está dando 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, todos esses elementos dão 0,8. Também é constante. O que significa isso? Se é constante, bom, não adianta eu ficar fazendo relações matemáticas, eu posso dar um nome para ela. Deu-se o nome de quê? Cosseno do ângulo. Esse x aqui é o ângulo que eu estou me referindo. No caso aqui, esse ângulo que eu coloquei aqui. Tudo bem, não? No caso aqui, você teria o seno.
o cosseno, e também fez uma divisão, ó, 3 por 4, 0,75, 6 por 8, 0,75, 9 por 12, 0,75, significa isso? Que também é uma constante, tá certo? E também foi dado o nome de tangente de x, nesse caso aqui. Então, cada um recebeu o seu nomezinho, cada um tem a sua identidade, tá tranquilo. O interessante é você ver de onde que veio, de que divisão que ele fez para tirar, então, o seno de x. Quando eu dividi aqui 3 por 5, tá certo? Fiz essa divisão de 3 por 5, quem é o 3 aqui para mim? Em relação ao x, ele é o cateto oposto. O 5 é a hipotenusa. Olha lá que a gente tem aqui essa distância aqui, que é a hipotenusa. Certo? Então, o que acontece? Quando eu dividi o 3 por 5, eu estou dividindo, então, o cateto oposto pela hipotenusa. Então, é interessante você ver que essa constante, né, ela saiu de uma divisão, mas de que divisão? Essa foi a questão matemática aqui que se pegou. Então, quando eu dividi 3 por 5, deu 0,6. Quando eu faço a mesma divisão aqui, por exemplo, aqui pegou 6 e dividiu por 10, né, considerando aqui que 6 aqui é o meu cateto oposto, a minha hipotenusa aqui é 10, também você tem a mesma continha, mas você fez cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quando eu dividi 9 por 15, eu também dividi cateto oposto pela hipotenusa, tá certo? Então, isso é bem bacana. Então, quer dizer que essa constante seno de x, o que ela é, então? Então, o seno de x, ou o seno do ângulo, se você quiser, sempre vem da divisão do cateto oposto por quem? Pela hipotenusa. Então, isso aqui é que tem que ficar muito claro, que essa constante que apareceu aqui vem da relação cateto oposto e hipotenusa, tá certo? Olha, pensando do mesmo formato, né? Quando eu peguei 4, dividi por 5, peguei 8, dividi por 10, peguei 12, dividi por 15, qual foi a operação que eu fiz? Eu dividi aqui, no caso do meu 4, ele é o cateto adjacente a x, está rente a x aqui. E a hipotenusa é 5, então ele pegou e dividiu quem? Ele dividiu, nesse caso aqui, o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, o resultado dessas divisões, que deu um nomezinho constante, é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Então, quem é esse cara? Quer dizer que quando eu dividi o cateto adjacente pela hipotenusa, eu tenho esse nominho aqui bonitinho, que é o cosseno de x. Então, quem é o cosseno de x? Nada mais é que o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tudo bem, não? Então, essas relações são bacanas, é necessário gravar, porque a gente, se puder fazer a demonstração, assim, pegar vários casos assim na matemática, fazer a demonstração, é muito legal, porque você não esquece mais. Mas, assim, mesmo assim, para esse momento mais intensivo que você está estudando, você vai pegar vários exemplos, várias explicações na internet, assim, disso aqui. É que eu optei por fazer algumas explicações, porque o pessoal também estava falando que tinha gente que estava muito cru, né? E aí precisava ver, assim, de onde vem as coisinhas para poder entender melhor os exercícios, tá certo? Então, assim, dando a explicação, a gente perde um pouquinho mais de tempo, mas o que você vê, você não esquece, pelo menos, e você consegue aplicar. Então, talvez isso seja uma vantagem, tá certo? Bom, e quando ele dividiu 3 por 4, 6 por 8 e 9 por 12, que divisão ele fez? 3 por 4, ele pegou aqui ó, o cateto oposto e dividiu pelo cateto adjacente. Então, quando você divide o cateto oposto pelo cateto adjacente, você nada mais tem do que a tangente de x. Haja visto que, nesse caso aqui, seria muito interessante você pegar, fazer uma continha aqui e verificar o seguinte, que a tangente de x, ela pode aparecer de duas maneiras para você, e acho que é interessante você lembrar disso. Por exemplo, a tangente de x, ela pode aparecer tanto como o cateto oposto pelo cateto adjacente, como ela pode aparecer como o seno de x dividido pelo cosseno de x. Mas aí é diferente que você está pegando o seno do ângulo, tá certo? Então, quando eu peguei cateto oposto por cateto adjacente, aqui está dando 0,75, tá percebendo aqui? Quer dizer que se eu pegasse o seno de x, aí você olha lá em cima, quem é o seno? É 3 dividido por 5, ou 6 dividido por 10, qualquer tranqueira lá é o mesmo valor. Então, se eu pegar 3 dividido por 5 e dividir pelo cosseno, que é 4 dividido por 5, você vai perceber que você cancela os 5 aqui e vai sobrar exatamente 3 sobre 4, que é o 0,75 da tangente. Então, o que significa isso?
tanto faz você pegar e aplicar cateto oposto, cateto adjacente, ou pegar o seno do ângulo, dividir pelo cosseno do ângulo, também você vai obter o mesmo valor. Agora, precisa ver num exercício, de um exercício para outro, o que é mais fácil para você, porque de repente você não tem um ângulo, não adianta pensar, a não ser que você saiba calcular os arcos, tudo direitinho, mas assim que dá um trabalho desgraçado também, mas necessariamente se você não tem os arcos, não tem os ângulos, então não tem sentido você utilizar seno sobre cosseno, você trabalha somente com o que você tem no triângulo retângulo, que é o cateto oposto e o cateto adjacente, tá certo? Isso aqui também é uma coisa assim que é mais para tentar elucidar a questão do Teorema de Pitágoras, a questão dos três ângulos que a gente está falando aqui, porque quando se fala em trigonometria, a gente fala justamente nisso. Tri é 3, né? Está aqui para a gente trabalhar. Gono é ângulos e metria é medida. Se fala na medida de 3 ângulos, tá certo? Só que essa trigonometria, ela fica um tanto quanto limitada quando se trabalha somente com os ângulos do triângulo, já visto que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus, pode provar aqui, ó, pega 45, com 45 dá 90, com 90 dá 180. Isso vale para qualquer triângulo. Qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos vale sempre 180 graus. A gente se limita a trabalhar com arcos muito pequenos. O interessante é a circunferência, porque você trabalha aí já com 360 graus, tá ok? Bom, então, aqui eu falei que tinha um exercício simples, tem um exercício aqui da Unicamp, né, que, assim, não exigiria tanto de vocês aplicando, por exemplo, uma convenção trigonométrica aqui bastante simples, né? E desde que tenha entendido a ideia de seno, cosseno e tangente. Vale lembrar o seguinte, que utilizar seno e cosseno, vai uma dica aí, né? Você precisa ter a hipotenusa, porque sempre, a não ser que você calcule, tá, mas dá mais trabalho. Quando você pegar um exercício que você não tem a hipotenusa, fica muito difícil de usar seno e cosseno. O mais fácil para a gente é pegar e trabalhar com a tangente. Quando você, que nem nesse exercício aqui mesmo, eu tenho aqui o ângulo, o aviãozinho parte aqui, ele vai indo aqui bonitinho, tá certo? O aviãozinho tá indo aqui, ó. Uma hora ele vai passar por esse morro aqui, tá certo? E ele quer saber justamente qual que é essa altura aqui. E nesse exercício, não fica assustado, porque às vezes você pega os exercícios e não tem cálculos absurdos, né? Não tem cálculos monstruosos, às vezes a coisa é mais simples do que se pensa, né? Então, pensando aqui, ó, você teria aqui, como vale a dica que eu falei, ó, quando você está trabalhando com seno ou cosseno, precisava ter esse valor da hipotenusa aqui, porque o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E aí você precisaria dela, tá certo? Quando não tem esse elemento, o mais comum e o mais correto é usar quem? A tangente. No caso aqui, do ângulo. Que ângulo que eu estou falando? 15 graus, tá certo? E qual que é a ideia de tangente para a gente? Ela é ou seno vezes cosseno, mas já falei para vocês que seno e cosseno, sem a hipotenusa, fica muito difícil. Então, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, usando aqui a tangente de 15 graus, e aqui é um exercício que não exige que você calcule, porque se você fosse calcular o seno de 15, a tangente de 15 graus, né, você tem seno de A mais B, que é seno A cosseno B, mais seno B cosseno A, que é uma outra relação que a gente tira disso aí, né? A tangente de A mais B, tangente de A menos B, é calculável, mas o problema não exigiu isso, porque ele já deu as respostas aqui no múltiplo da tangente. Então, você já evita os cálculos, ficou muito mais fácil. O cateto oposto aqui, ele faz o papel justamente da altura para a gente, tá certo? Dividido pelo cateto adjacente, que é 3,8, que é o que está rente ao ângulo. O ângulo que forma lá em cima, ele vai formar em qualquer lugar aqui, tá certo? A distância aqui é a mesma, tá certo? A distância é essa daqui, ó, que vale 3,8. O desenho é bem bonitinho, eles fazem desenho bem caprichados. Jogando isso aqui para cá, você teria que, esse cara está dividindo, transpõe para cá, multiplicando, a altura seria igual a tangente de 15, multiplicado por 3,8, ou 3,8 vezes a tangente de 15, que é essa resposta aqui, bem bonitinha. Quer dizer, é um tipo de exercício que exige que você tenha o conhecimento,
do quê? Da ideia de seno, cosseno ou tangente. E aí, é claro, vale aquelas relações que eu estou falando. Se for seno e cosseno, e você quer fazer pelo seno e pelo cosseno, lembrando que para utilizar seno e cosseno, é necessário você ter hipotenusa. Não estou falando que não dá, dependendo do exercício, muitas vezes você consegue fazer isso, porque tem outros elementos. Mas, assim, tem aquela velha história, sai pela tangente. A tangente é um facilitador na maioria desses exercícios, tá certo? Tem uma outra relação que a gente precisa fazer aqui também, que é aproveitar aqui que a tela está um pouco branca aqui, dá para fazer algumas coisas aqui. A gente pode pensar assim, não está muito boa, mas a gente pode pensar, por exemplo, numa circunferência, certo? E aí depois eu vou colocar isso aqui mais bonitinho, mas se a gente pensar numa circunferência, toda a circunferência trigonométrica, ela tem um raio aqui, que é um raio unitário. O raio vale 1. Que é o raio C1? O raio C1, na verdade, é de uma unidade de medida. Pode ser milímetro, pode ser centímetro, pode ser quilômetro, hectômetro, não interessa. O que interessa é que ela tem uma unidade de medida. Então, o que os matemáticos, se você for perceber aqui, ó, o seno do ângulo, como é que você calcularia isso? Dentro dessa brincadeira aqui, é claro que eu vou fazer isso aqui melhor. Mas aí você tem aqui, ó, esse cara aqui, ele é o cateto oposto. Esse cara que vem até aqui, esse ponto aqui, ele faz o papel de cateto adjacente, tá certo? Só que, quando se trata da circunferência trigonométrica, esse cara se confunde e ele é exatamente o seno do ângulo. Ele é o comprimento do seno do ângulo. O que significa isso? Na circunferência, você acaba enxergando esse comprimento aqui é o tamanho do seno. Esse comprimento aqui é o tamanho do cosseno. Então, o que significa isso de uma maneira bastante prática? Se a gente pensar que esse cara que está aqui é o seno, esse cara que está aqui é o cosseno, e tudo isso aqui se transformou num triângulo retângulo, tá certo? Que tem raio unitário, isso aqui vale 1. Você aplicando, por exemplo, o teorema de Pitágoras, você conclui o seguinte, que 1 elevado ao quadrado é igual ao seno do ângulo ao quadrado, mais o cosseno do ângulo elevado ao quadrado. Qual que é a conclusão, que é, na verdade, a equação fundamental da trigonometria? Olha o que eu estou falando. Quando você trabalha com o nome fundamental, é muito importante para você resolver exercício. Uma conclusão interessante é que o seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo sempre vale 1. Sempre vale 1. Então, isso aqui ajuda a resolver muitos exercícios. Então, eu estou aproveitando aqui, desculpa com a minha circunferência, eu podia pegar aqui no aplicativo, que sai tudo perfeito, mas eu não vou ficar me arriscando aqui, ficar mudando de tela para pegar aplicativo toda hora, porque tem hora que ele sai aqui da minha tela, que dá um trabalho danado. Né? Eu preciso me habituar com ele, tá certo? Mas essa relação aqui é muito importante, tá certo? A gente tem uma boa parte de exercícios que cai nessa linha de você aplicar essa relação fundamental da trigonometria, e acho que você, voltando lá para a questão do triângulo retângulo, você vai chegar nessa conclusão, lembrando que na circunferência trigonométrica o raio é unitário, ou seja, de uma unidade de medida, tá certo? Isso é muito importante, tá bom? Bom, e aí você tem aí, no caso do exercício, eu já tinha feito ali, mas só uma solução mais bonitinha para vocês, tangente de 15 é x dividido por 3,8, fazendo a multiplicação 3,8 vezes a tangente de 15, tá certo? Que eu fiz ali, fiz a continha aqui no branco aqui para ficar mais tranquilo para a gente, tá certo? Bom, um outro exercício que esse aqui já é um pouco mais forte, por quê? Porque é da Universidade de Campinas e esse exercício, eu não sei se vocês sabem, mas a gente, acho que depois o pessoal pode falar para vocês, a Univesp ela veio de uma junção mesmo, de Universidade de Campinas, Universidade de São Carlos e Universidade de São Paulo, né? Então, a gente tem essa junção, então esses vestibulares, eles se conversam, tá certo? Então, é muito interessante você trabalhar nessa linha. Universidade de Campinas, São Carlos e Universidade de São Paulo, para pegar exercícios e tentar resolver. Aqui tem um exercício aqui, ó, em um triângulo retângulo, a medida de um dos catetos corresponde a 60% da medida da hipotenusa. Nas condições dadas, o perímetro desse triângulo, ele supera a medida da hipotenusa em, tá lá, umas respostas tem 140%, 160%, aqui, então, você teria várias possibilidades para trabalhar aqui, depois eu deixei também feito bonitinho, mas aqui só para fazer junto com vocês, para estar entendendo, mas eu também deixei isso aí
bonitinho, aí depois aí some essa parte dessa escrita horrível minha, e aí vai aparecer bonitinha a solução para vocês, tá certo? Bom, aqui é um exercício que envolve justamente a questão da hipotenusa ao quadrado, soma do quadrado dos catetos, ou seja, o teorema de Pitágoras. Então, veja que às vezes não cai tão simples, né? Mas é interessante você perceber que quem faz o papel de hipotenusa aqui é o x. Quer dizer que x ao quadrado tem que ser igual ao y, que é uma medida que eu não conheço, mais 0,6 ao quadrado, 0,6x elevado ao quadrado. O que eu estou fazendo aqui? Bom, ele falou que um dos catetos tem 60% da medida da hipotenusa. Claro que, então, considerei esse cateto aqui do lado esquerdo aqui, se o ângulo que eu estiver analisando for esse aqui, o ângulo alfa for esse, automaticamente esse ângulo é cateto oposto, tá certo? Se o ângulo que eu estiver considerando for esse cara é cateto adjacente. Lembrando isso. Mas isso não muda nada no exercício, desde que você configure certinho, tá certo? Bom, então vamos lá. X elevado ao quadrado seria igual a y elevado ao quadrado mais 0,36 x ao quadrado, ou seja, 0,6 x elevado ao quadrado vai dar 0,36, tá certo? Quer dizer que, então, se eu isolar o y aqui, o y ao quadrado ele vale x ao quadrado menos 0,36 x elevado ao quadrado, tá certo? Quem escreve isso, escreve y ao quadrado. Bom, aqui eu tenho uma laranjinha menos 0,36 laranjinhas, que é o x ao quadrado aqui, você tem 0,64 laranjinhas. Ou seja, 1 menos 0,36. Né? Fazendo essa tabuada, você teria que o y seria igual a raiz de 0,64, ou seja, seu y vai valer 0,8, tá certo? Aliás, desculpa, 0,64x ao quadrado, 0,8x. Né? Então, veja bem, se o y aqui ele vale 0,8x, a pergunta do exercício vem o seguinte, ó, enquanto supera o perímetro desse triângulo em relação à hipotenusa. Então, o que você sabe? Que o perímetro, se você não sabe, está sabendo agora, o perímetro é a soma dos lados. Então, o perímetro vai ser igual. Se eu somar todos os lados, ele vai ter x mais 0,8x mais 0,6x. Fazendo a tabuada aqui, o perímetro vai ser 1x mais 0,8x mais 0,6x, vai dar 2,4x. Bom, então o que significa isso? Bom, a minha hipotenusa vale x. O meu perímetro vale 2,4x. Então, 1x, tá certo? Para chegar em 2,4x, eu preciso de mais 1,4x. Não sei se concorda comigo. Tudo bem, não? Eu tenho um x aqui. Para chegar em 2,4, eu vou precisar de mais 1,4. O que significa? Cada um é 100%. 0,4, 40%. Quer dizer que, então, esse perímetro aqui, ele supera a hipotenusa em 140%. Lembrando sempre que 1 é igual a 100%. Quem não sabe, só divide 100 por 100, tá certo? E 0,4 representa, porque aqui está dando 1,4 a mais, representa 40%. Aqui só uma brincadeira, mas eu acredito que vocês não têm, assim, às vezes não trabalharam muito isso aqui. Mas dá para perceber que não é um bicho de 7 cabeças, mas precisa estar fazendo exercícios. Não adianta, assim, aquela questão que eu estou falando de as pessoas, eu não te ajudo a pensar, não é que é que na verdade as pessoas pensam diferente. Eu acho muito bom isso. Então a gente não consegue ensinar porque a pessoa tem a sua identidade de pensamento. O que ela precisa é atrelar a identidade dela de pensamento com as coisas que são lógicas, que são mais cabíveis dentro do campo da matemática. Porque tem aluno que tem uma lógica de raciocínio dele, mas ele acredita que a dele está certa sempre. Não é assim, você precisa discutir, né? Precisa discutir. Porque aí você tem, na verdade, que conhecer os elementos da matemática para saber se você está se associando de uma lógica correta. Isso é o que é o mais importante. Não? Ah, mas eu sou bom em lógica e tal, essas coisas todas, mas precisa ter uma lógica correta, tá certo? É bastante interessante esse exercício, tá certo? Bom, aqui vai estar depois tudo bonitinho aqui, eu fiz aqui tudo bonitinho, porque aí depois quando vocês ficarem com os slides, eu for ver o coisa, não fica essa continha doida que eu fiz aqui, mas eu deixei espaços em branco,
a propósito, porque eu precisava fazer esses cálculos junto com vocês, assim, para ver o que está acontecendo, tá certo? Bom, e agora... Professor, eu eu não entendi a parte de como 2,4 vira o resultado. 2,4 é que assim, a hipotenusa, deixa eu voltar aqui para você aqui, né? Ó, a hipotenusa, ela vale quanto? Não é x? Certo? Sim ou não? Certo. Beleza? Eu encontrei no perímetro 2,4x, certo? Então, quanto que passou, né, o meu perímetro do que eu tinha na hipotenusa? Se eu fizer 2,4x menos 1x, dá quanto x? 1,4x. Compreendeu agora ou não? Entendi. Entendeu? E 1,4 nada mais é que 140%, porque é o que superou. Cada um é 100%, 0,4 é 40%, então ele superou em 140% o comprimento da hipotenusa, o tal perímetro. Será que foi claro? Foi, entendi, professor. Obrigada. Bom, desculpa, tá? Que às vezes eu vou falando meio rápido aqui, me perdoa, tá? Bom, vamos lá. E aí agora, vamos aqui na linha do logaritmo, né? O logaritmo, eu acho que, assim, de todas as coisas que a gente tem para discutir, talvez, assim, seria uma coisa que acho que demanda um pouquinho mais de tempo, devido às possibilidades que tem no logaritmo, tá certo? O logaritmo, ele permite várias situações, ele, na verdade, pode ser aplicável em vários problemas da química, principalmente, e da própria física, em escalas, assim, absurdas, né? Porque quando se trabalha com potência, você pode trabalhar com escalas, assim, que é diferente, porque você consegue trabalhar com expoente. Então, aqui tem os nomes das coisas que eu coloquei aqui para passar para vocês, né? Quais são os nomes, né? É muito importante você, às vezes, saber nomes, né? Porque, veja bem, quando eu estou trabalhando logaritmo, se eu pensar de uma maneira um pouco mais simples, para não ficar pensando em logaritmo, esse negócio é um inferno na minha vida, não é não, repare. Essa pergunta aqui, talvez é uma pergunta, eu coloquei um número qualquer aqui só para ficar um facilitador, tá certo? Mas poderia colocar um outro. Eu coloquei aqui, ó, qual o expoente que deve elevar o número, elevar um número para obter 1000, tá certo? No caso aqui, o número que eu queria colocar aqui é o número 10, tá certo? E ele também sumiu daqui de alguma maneira, mas eu já vou dar um jeito nisso aqui rapidinho. Espera aí que a gente já resolve isso aqui também. Resolve rápido. Cadê minha caneta? Aqui, caneta. Resolve. Qual o número, qual o expoente que deve elevar o número 10? Senão fica difícil, né? Comi bola aqui de novo. Qual o expoente que deve levar o número 10 para obter 100? Para obter 1000, desculpa. Então, veja. Olha, na prática, se você pensar 10 elevado a zero é 1. Todo número elevado a zero é 1. 10 elevado à primeira, 10. 10 elevado ao quadrado, 100. 10 elevado à terceira, 1000. O que significa isso? Qual é o número que eu elevei o 10 para obter o 1000? Foi 3, tá certo? Então, no caso do 10, se eu for elevando a vários expoentes, eu vou obter o número que eu quiser. O logaritmo faz essa pergunta. Quando eu escrevo aqui, por exemplo, aqui tem o logaritmando, tá certo? Que é o número que vai aqui, o B. Muitos livros colocam A, B aqui, mas aí confunde com base, e aí às vezes vira uma bagunça. Eu gosto mais assim, colocar BA na hora de fazer mudança de base ou coisa assim, é muito interessante, tá certo? Então, veja que interessante, ó. Logaritmando. É esse cara que está aqui, quando eu estou calculando, estou calculando o log de B. Então, é o logaritmando, tá certo? O A, na verdade, é sempre a base do logaritmo, tá certo? Por isso que eu falo que poderia confundir, porque como o B está aqui como logaritmando, se eu coloco aqui A como o B como base, sei lá, às vezes poderia... É um trocadilho, mas não tem problema nenhum. Então, log de B, logaritmando, e a base é A. Então, poderia ter qualquer base. Isso aqui é um número X, certo?
que eu estou querendo falar para vocês? Quando eu pego aqui, ó, desse lado aqui, ó, quando eu pego o log de 8 na base 2, qual que é a pergunta que eu estou fazendo, que eu relatei aqui para vocês? Eu estou perguntando qual é o expoente que eu devo colocar o 2 para obter o 8. Essa é a pergunta do logaritmo. Então, quando essa base aqui, ela faz esse papel. Você pergunta qual é o número que você vai colocar acima dela como, na verdade, expoente, para obter esse logaritmando que está aqui, certo? Então, 2 à terceira é igual a 8. Por exemplo, qual é o número que eu devo pegar a base 5, tá certo? E aqui, na verdade, era 125, que eu ia colocar aqui, mas apagou 125. Então, na verdade, aqui, o que eu teria aqui? No exercício aqui, deixa eu só arrumar. Qual que é o log de 125 na base 5? Qual é a pergunta que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o seguinte, qual expoente que eu devo elevar o 5 para obter o 125? Então, como é que resolve isso aqui? O processo solutivo. Log de 125, nossa, 125 na base 5 é igual a x. Você traz esse cara para cá, ele é base, ele continua sendo base, ele nunca muda. Então, vai ficar 5 elevado a x é igual a 125. E é claro, você tem que trabalhar com a mesma base, né? E aí você escreve 5 elevado a x é igual. Qual é o número que eu pego 5 e elevo ele e dá o 125? 5 elevado à terceira dá 125. Logo, x é exatamente igual a quanto? 3, tá certo? E aí você tem as bases são iguais, é isso que tem que tomar um cuidado. A base tem que ser igual, tá certo? Isso é importante, né, para você resolver o exercício, porque aqui eu estou pegando ele e dando uma resposta direta para vocês, mas o processo solutivo é esse, trabalhando com potência de mesma base. E aí vale lembrar algumas coisas aqui que ficam às vezes assim, esquecidas na nossa vida acadêmica aí, potências de mesma base, potências com divisão de potência, multiplicação de potência, potência de potência, essas coisas todas, tem tudo naquele aplicativo que eu estava mostrando para vocês, que é o aplicativo, ele tem um formato muito ruim, mesmo eu colocando ele se eu colocar ele no pendrive, ele não consegue fazer as funções. É muito antigo, né? Muito antigo, é dos anos 90, lá é bem antigo. Mas, assim, o que dá para fazer é passar ele para um CD. E aí, quem tem computador que ainda tem CD, eu acho interessante, porque eu vou passar esse programinha para as meninas, e elas tentam, sei lá, se vocês levam na universidade e consegue pegar um CD desse aí gravado, alguma coisa assim, a gente tem que tentar, porque a grande vantagem daquele programinha é que ele tem todo quanto é assunto, né? Qualquer assunto que eu pegar, alguém falou? Bom, então aqui, só para eu mostrar aqui o programinha aqui para vocês, esse programinha que eu estou falando, tá certo? Ele está aparecendo aí para todo mundo, que agora eu estou pegando tudo na área de trabalho, não está dando aqueles conflitos. Tá tudo bem, não? Tudo bem, pessoal? Sim. Tudo bem. Beleza. Olha, só para você ter uma ideia da magnitude desse programa, embora que ele seja bastante, assim, antigo, mas ele era muito avançado para a sua época. Na época, esse programa ele foi entrado num acordo, o Estado comprou, mas foi muito interessante porque nós, professores, nós não tínhamos computadores naquela época. E aí não adiantou fazer um material tão sofisticado, o professor que não tinha computador na época, que era 99% dos professores naquela época, tá certo? Aqui, ó, voltando naquela questão do triângulo, aí nós temos aqui a questão do triângulo retângulo, né? Aí você tem aqui os elementos do triângulo retângulo, aqui mais bonitinho, que eu falei para vocês que não ia ficar naquele formato maluco, né? Feito lá atrás, né? Aqui a hipotenusa, bonitinho. Aqui, cateto, na verdade, cateto B, cateto C, tá certo? Que são os catetos. Toda essa questão do cateto, eu falei para vocês que é uma questão de você pegar o ponto de vista angular, né? De forma geral, eu tenho que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O camarada aqui, ele vai fazer justamente isso. Ele vai mostrar para vocês que se você pegar e estiver visualizando sobre esse arco aqui, tá certo? Esse cara aqui faz um papel de cateto oposto.
É isso que não pode confundir na hora de resolver exercício, tá certo? E é claro, se pensar que você pode mudar a posição, né, do camarada, da posição angular ali, que eu estou visualizando o exercício, repare que, olha, se mudar o camarada lá para cima, tá certo? É outro ponto de vista. Então, quem era cateto adjacente, ele vai passar a ser cateto oposto. Precisa tomar cuidado com isso na hora de resolver alguns exercícios, tá certo? Toma bastante cuidado, tá? Deixa eu pegar aqui algumas questões, por exemplo, que são importantíssimas para a gente trabalhar na linha dos exercícios, que são a questão dos ângulos, que são os ângulos notáveis, né? Esses ângulos notáveis, né, a gente pode trabalhar com o primeiro ângulo aqui, que é 45 graus, e como é que eu trabalho com um ângulo de 45 graus? Bom, eu penso o seguinte, que se eu pegar um quadrado, né, e traçar a diagonal do quadrado, né, se ele tinha 90 graus, ele passa a ter ângulos de 45 graus, tá certo? Se ele é um quadrado e todos os elementos dele valiam a raiz de 2, tá certo? Esse cara aqui vai valer 2, né? E por que esse cara aqui vai valer 2? Porque a gente tem aquela velha definição, 2 elevado ao quadrado, tá certo? Pegando aqui, deixa eu ver se aqui eu consigo, não consigo trabalhar nele. 2 elevado ao quadrado vai ser igual a raiz de 2 ao quadrado, mais a raiz de 2 ao quadrado. As raízes vão ser canceladas com os quadrados, vai ficar, na verdade, raiz de 4, que vai dar 2, tá certo? Então, essa é uma questão interessante para se pensar na hora de tirar, por exemplo, qual é o valor efetivo do seno de 45 graus. Então, o seno de 45 graus, se é o cateto oposto pela hipotenusa, ele sempre vai valer raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, efetivamente, sempre que você vê seno de 45 graus, quanto que vale? Vale raiz de 2 sobre 2, ponto. Não tem outra discussão, tá certo? A gente pode até pensar aqui numa outra proposta, aqui, deixa eu pegar aqui e escrever no formato diferente para vocês. Quer ver? Eu vou escrever num formato diferente aqui. Eu poderia pegar, escrever nesse formato, ó. Imagine que você tem aqui, vamos pegar aqui, vou fazer um triângulo aqui, vou fazer um triângulo equilátero. Fazer um triângulo equilátero aqui. Vamos pensar numa outra maneira de resolver essa questão do ângulo, né? Se eu pensar num triângulo equilátero, as medidas dos ângulos, dos comprimentos, são todos iguais. E também é equiângulo. Por que é equiângulo? Porque todos os ângulos são iguais. O que significa isso? Que se necessariamente a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus, quer dizer que cada ângulo desse vale 60 graus. Tá certo? Se você traçar uma linha aqui, ó, a gente chama de bissetar. O que é bissetar? Dividir o ângulo ao meio. O que tinha 60 passa a ter 30. E aí, é claro, aqui vai ter uma medida X que você não conhece, mas se ele era equilátero, as medidas dos comprimentos dele são todas iguais. Se eu chamar de qualquer nome, aqui A e aqui A, vem a questão, por exemplo, da gente pensar nas definições, porque se aqui tinha A e eu dividi por 2, eu dividi no meio, porque eu bissetei aqui, esse pedaço aqui vai ter A dividido por 2. E esse pedaço também vai ter A dividido por 2. O que significa isso? Se eu calcular o cosseno de 60 graus, o que é a definição de cosseno? Cateto adjacente pela hipotenusa. O que a gente tem, então? Cosseno de 60 graus, sempre, não é de vez em quando, sempre, cateto adjacente vale A dividido por 2 e a hipotenusa vale A, nesse triângulo do lado direito aqui, ó, tá vendo? E aí você cancela, por exemplo, os A, divide A por A, vai dar 1/2. O que significa isso? Que o cosseno de 60 graus sempre vai valer meio. Se você fizer outras tentativas lá naquele exercício, ele deu um valor específico para, como se fosse raiz de 2 no quadrado lá, tá certo? Ele colocou o quadrado, aquele exercício não, aquela demonstração. Mas não precisava fazer isso, porque se tudo aqui tem 90, e eu falar que aqui tem A, e aqui tem A, aqui tem A, se eu bissetar aqui, te traçar a diagonal, cada ângulo tem 45 graus. E aí aqui tem um triângulo retângulo aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Aplicando, aqui tem x, então, x ao quadrado é igual a ao quadrado mais a ao quadrado.
Quer dizer que x elevado ao quadrado é igual a 2a², que é a² mais a² dá 2a². X é igual a raiz quadrada de 2a². Ou seja, o meu x, que é aquele pedacinho ali que teoricamente eu não conheço, ele vale a raiz de 2. A raiz quadrada aqui do a² sai exata, a raiz de 2 não tem exata, fica a raiz de 2. Se você agora for calcular aqui o cosseno, olha, cosseno ou seno, eles são iguais, no caso de 45 graus, tá? Cosseno de 45 graus, cateto adjacente, que é a, e a hipotenusa vale a raiz de 2, que é mostrando de onde ele tirou aquele raiz de 2 sobre 2, que é, na verdade, 1 sobre raiz de 2. Significa isso se eu multiplicar, porque a gente não deixa raiz no denominador, né? Você pode dividir abacaxi para pessoas, mas você não divide pessoas para abacaxis. Então, a gente multiplica tudo por raiz de 2, vai dar 1 vezes raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que é 2. Então, isso é raiz de 2 dividido por 2. Então, sempre o cosseno de 45, ele vale igual a raiz de 2 sobre 2. E é o único lugar também que o seno é igual ao cosseno. Ou seja, o seno de 45 é exatamente igual ao cosseno de 45. Tem uma tabela, né, toda simpática, que você pode pegar aí na internet e trabalhar com essas linhas aí, descobrir. O cara já dá especificamente, ó, seno de 45, cosseno de 45, tangente. Lembrando que a tangente de 45 é sempre 1, né? Uma outra observação importante, né? Porque seno de 45 dividido pelo cosseno de 45 são iguais, então vai dar 1. Não tem o que fazer, tá certo? Então, são coisas que não pode esquecer para você trabalhar nessa linha de solutiva de exercícios que envolvem a matemática de forma mais geral. Pessoal, só um tempinho para mim, que eu só preciso tomar uma água, porque eu vou perdendo a voz. Me desculpa um pouquinho, eu só preciso tomar uma aguinha, vou dar um tempinho de uns 5 minutos, 10 minutinhos, só para a gente tomar uma água aqui rapidinho, eu já volto, tá certo? Eu tomo uma aguinha aí, rapidinho, tá certo? Aí vamos aproveitar vocês também, dar uma paradinha, uma levantadinha, enquanto o professor toma água. Eu preciso pegar minhas muletas aqui. Eu consegui chegar na água aqui, porque... Vou aproveitar para pedir para vocês não esquecerem de assinar a lista de presença e depois essas dúvidas todas que vocês estão colocando lá no chat, que talvez não tenha sido respondida, depois a gente passa por e-mail para o professor, ele responde para vocês, tá bom? Miriam, pode falar. Miriam? Seu microfone está habilitado, Miriam? Espera um pouco. Assim, agora sim. O que você queria perguntar? A minha dúvida é a seguinte: eu tenho acompanhado as aulas, mas eu não consigo assinar a lista. Tem algum problema? Não, você tem, precisa assinar a lista. Você não conseguiu assinar a lista por qual motivo? Eu não estou conseguindo entrar no aplicativo aqui. No formulário? Não abre. A lista não abre para mim assinar, mas eu tenho acompanhado, só que a hora de assinar eu não estou conseguindo abrir para poder fazer a assinatura da presença. Tá, nós vamos colocar de novo para ver se você consegue abrir, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Ô, Miriam, tenta copiar o link, colar no seu navegador e clicar, ver se você consegue abrir. Sim, eu vou tentar.
Quem mais levantou a mão aí? Eu, Flávia Cristina. Professor, Voltei. Rapidinho, só para... tem algumas questões que os alunos estão colocando no chat, algumas dúvidas. Você quer falar para mim? Você acha que no final ou você queria ver agora? Pode falar agora, porque a gente vai tentando esclarecer e a gente tem muito pouco tempo, depois chega no final, aí vai ficando, eu tenho algumas coisas para fazer. Tá. O pessoal que está acompanhando o chat separou algumas questões para falar para o professor agora? Eu vou te passar uma questão. O problema é que agora me perdi da hora do exercício. Peraí. Não entendi. Peraí. Os alunos que tiveram dúvida ou que lançaram dúvidas no chat, podia levantar a mão e fazer agora para o professor? Pode falar, porque eu não vejo os alunos aí, né? Eu fico vendo a minha tela aqui. Vamos ver se eles levantam a mão para perguntar. Letícia, pergunta. O Eugênio também tinha feito uma pergunta no chat, se ele quiser perguntar agora. Isso. Letícia, pode perguntar. Está conseguindo me ouvir? Oi? Está conseguindo ouvir? Sim, quem está falando? É o Eugênio. É o seguinte, eu tenho perguntado em relação se não me engano, da probabilidade que o professor tenha colocado uma fração, o total de baixo, né, no denominador 36. E O som está muito baixo. Eu não estou ouvindo, Celina. Tá. que nem, professor, de cima você quer colocar uma parte de probabilidade. Seu som está muito baixo, não dá para ouvir. Fala para escrever no chat aí, Celina, você me passa. Isso. Escreve no chat, porque ele não está ouvindo. Tá, eu vou escrever. Não. Eu vou escrever, então. Tá bom? Tá bom? Escreve para mim, filho. Alguém mais está com som melhor, quer perguntar? Vocês escrevem no chat, então, e para a gente não perder tempo, o professor responde depois. Já está no final. Eu estou achando que nós não estávamos no final. Eu acho, professor, que você... eu estou com 3 mãozinhas levantadas. Eu não estou ouvindo, Celina, direito. Tá. Você está me ouvindo? Eu estou. Eu estou ouvindo bem. Laís? Boa noite. Professora, eu fiquei com um pouco de dúvida no primeiro exercício. Na primeira? E se pudesse retornar a explicação, eu agradeço. O primeiro slide? Isso. Esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo. Tá bom, obrigada, viu? É esse slide? Isso. Esse slide. Você tem uma dúvida específica ou você quer que eu dê uma geral aqui? Dá uma geral, por favor. Então, vamos só tratar disso aqui rápido, porque a gente tem 2 discussões para fazer que são muito importantes, né? Bom, vamos lá. O que acontece é o seguinte, primeiro eu coloquei esse desenho aqui, do lado esquerdo aqui,
foi só para você ter uma certa diferenciação entre possibilidade e probabilidade, tá certo? Mas acho que ficou bem claro. Acho que tem horas que a gente tem possibilidades, mas a probabilidade é maior. Só que a probabilidade, ela é uma medida de incerteza. Por que é incerteza? Que pode ocorrer ou não. Mas você tem, embora que você tenha... o Palmeiras está muito bem, obrigado, e está ganhando de todo mundo. A probabilidade no próximo jogo ele ganhar é de 90%. Tudo bem, é de 90%, mas ele tem 10% de chance de perder. Então, o que acontece? A probabilidade é uma medida de incerteza sempre, não dá para você garantir que isso aconteça. Mas, dentro daquilo que se trata a relação numérica, né, estatisticamente falando, 97% a chance é maior do que 1% ou 2%, que é no caso das bolinhas azuis e no caso da bolinha laranja, né? Aqui eu tinha colocado uma proposta para diferenciar isso, né? Se você está com os olhos vedados e coloca a mão lá na caixinha para pegar bolinhas, tem 100 bolinhas, e a proposta foi feita assim: se você pegar a bolinha azul, você fica sem as pernas, porque eu te corto as pernas. Se você pegar a bolinha abóbora, a laranja, você vai ficar sem o pescoço, porque eu lhe corto o pescoço. A pergunta que viria seria: você colocaria a mão na caixa com os olhos vedados e arriscaria pegar uma bolinha, mesmo sabendo que se você pegasse uma branca, você ficaria rica? Mas você arriscaria fazer isso? Enfiar a mão lá e tentar pegar uma bolinha branca? Arriscaria fazer isso? Mesmo sabendo que se você pegar uma bolinha azul, fica sem as pernas, e se pegar uma abóbora, você fica sem o pescoço. Então, eu não sei se todo mundo... Como é que é o seu nome, querida? Eu esqueci. Como é que é o nome da aluna? Eu esqueci. Ela falou. Laís. Então, eu não sei se você faria isso, né? Se você tem essa possibilidade, porque tem uma possibilidade, embora que remota, a possibilidade existe de você ficar sem o pescoço. Porém, a probabilidade maior é que você fique, na verdade, rica, porque tem muito mais bolas brancas do que azul e laranjas, né? Essa é a questão. Mas esse foi um assunto que eu não dei muito ênfase, né? A gente só pegou e discutiu aqui. Eu tenho 1% de chance de pegar uma bolinha laranja, 2% de chance de pegar uma bolinha azul e 97% de chance de pegar, uma bolinha branca. Então, essa que é a grande questão. E aí, a gente dividiu isso aí em eventos, né? Por exemplo, quando você joga um dado ou você joga uma moeda para cima, qual a chance de cair cara e a chance de cair coroa? Qual é a probabilidade de acontecer, por exemplo, em 4 lançamentos, qual a probabilidade de dar cara nos 4 lançamentos? Será que isso pode acontecer? Qual a probabilidade de dar coroa nos 4 lançamentos? Então, quando se trata de probabilidade, a gente trabalha com essa linha aberta, porque existem várias possibilidades, mas existe uma diferença aí. Probabilisticamente falando, a gente tem um percentual numérico assim, bastante significativo para tratar essas coisas. E o que a gente faz? Fala que a probabilidade, tá certo? A probabilidade nada mais é que o número de possibilidades que você tem para um determinado evento que eu estou considerando, dividido pelo número de possibilidades totais. Então, por exemplo, se eu pegar aqui nesse exercício aqui, eu coloquei aqui uma formulazinha para vocês depois dar uma olhadinha nela, que a probabilidade de ocorrer um determinado evento, ela é o quê? Ela é o número de elementos que tem, por exemplo, no conjunto A, que é necessariamente a probabilidade de ocorrer A, é dividido pela probabilidade de ocorrer todas as situações, as possibilidades que tem para todas as situações. E eu coloquei essa situação aqui, ó, 2 dados. Um dado é vermelhinho e um dado é branquinho, tá certo? O dado, a gente sabe que vai de 1 a 6. É a funcionalidade do dado, vai de 1 a 6. E aí eu fiz aqui, se você lançar para cima isso aqui, ó, tem várias possibilidades, né? Uma possibilidade é a soma dos dois, na hora que ficar com a carinha para cima, é os dois aparecer 1. E 1 mais 1 vai dar uma soma quanto? 2. Outra possibilidade é de dar 3. Se você pegar aqui, um dá 1 e o outro dá 2, a soma vai dar 3. Na hora que você jogar, 1 dá 3, tá certo? E 1 dá 1, vai dar 4 a soma.
4 com um 5, 5 com um 6 e assim sucessivamente. Aqui, né, esse quadro, ele mostra o número de possibilidades totais, tá certo? Então, se eu pegar aqui 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 vezes 6, tem 36 possibilidades no total aqui. Então, esse é o total de possibilidades. E como é que eu calculo a probabilidade? Eu divido aquela que eu quero pelo total. Então, o que eu fiz aqui de uma maneira um pouco mais rápida, né? Eu falei assim, ó, eu quero saber qual é a probabilidade da soma da 10. Então, como é que a gente aplica essa formulazinha aqui? Bom, eu pego aqui a probabilidade da soma dar 10, a probabilidade de dar A é o evento A. Evento é a situação que eu estou considerando, a soma dar 10. Bom, eu olho aqui no meu quadro e vejo quantas somas 10 apareceu aqui. 10, 10, 10. Apareceu 3. Tudo bem, não? Então, se apareceu 3, a gente vem aqui e faz uma pequena tabuada aqui. Pega 3, divide sempre pela quantidade total de possibilidades. O total que eu tenho aqui, desculpa, minha caneta está falhando aqui um pouquinho, é 36. Se dividir 3 por 36, vai dar 1 sobre 12. Significa isso? Eu simplifiquei tudo por 3. Se eu dividir aqui por 3 e aqui por 3, vai dar 1 sobre 12. Essa é a probabilidade de dar o evento A. A probabilidade de dar o evento B é pegar todas as situações que contemplam B. Por exemplo, a B é que a soma, o evento que eu quero é que a soma seja 7. Se você olhar aqui na tabelinha aqui que eu fiz do lado, soma 7 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6, 7 aí. Quer dizer o seguinte, que eu vou dividir 6 pelo total, que é 36, que vai dar um sexto. Está feito aí, tá certo? A probabilidade de dar C, que é a soma ser igual a 0, não existe. Por quê? Porque nos dados, não tem como você jogar 2 dados para cima e dar 0, porque não existe 0 aqui nessa condição numérica. Então, isso aqui a gente chama de evento impossível. Isso aqui é um evento impossível. Tudo bem, não? Impossível. E a soma dar 12, só tem um 12. Você vê que só se der 6 com 6. É a única chance de dar 12. Quer dizer que a probabilidade de dar D é uma chance de 36. Essa é a probabilidade. É isso. O primeiro slide se resumiu nisso. Tudo bem? Tudo bem? Entendi. Obrigada, professor. Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos dar andamento que a gente precisa chegar lá na... Eu fiz aqui as probabilidades, calculei aqui algumas coisas dentro desse campo. Fiz um exercício aqui, 2 exercícios, né? Fiz esses exercícios aqui para a gente estar discutindo. Discutimos a questão do logaritmo, tá certo? Essa questão do logaritmo ainda, tem mais uma coisinha que precisava discutir aqui, que são a questão, por exemplo, das propriedades do logaritmo. Existem 11 propriedades interessantes. Só que, na verdade, 4 delas são as mais úteis, são as que aparecem mais. Quais são elas? Por exemplo, se eu pegar o log de B vezes C na base A, é igual ao log de B na base A mais o log de C na base A. O que significa isso? Quem multiplica, ele soma várias vezes. Então, quando eu pego o log de B vezes C, vai dar o log de B mais o log de C. Isso aí tem que tomar muito cuidado, porque confunde demais. Você está entendendo? Então, a gente, quando está resolvendo esse tipo de exercício, normalmente se confunde um pouquinho mais. Deixa eu pegar aqui minha caneta aqui. Minha canetinha. Cadê minha caneta? Aqui. Deixa eu pegar minha caneta aqui para fazer uma demonstração aqui um pouco mais simples. Quer ver? Olha, quando eu pego o log de 64 na base 2, por exemplo, vou colocar numa base bem simples. Isso aqui é 6. Por que a gente aprendeu? Tem que pegar esse 2 aqui e ver qual é o expoente que eu vou elevar ele para chegar em 64. Ou seja, 2 elevado à sexta é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que dá exatamente 64. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. Essa é a ideia. Mas eu poderia até ter escrito isso aí de maneira diferenciada. Eu poderia ter escrito assim, ó, o log de 8 vezes 8 na base 2. A minha pergunta é, deixou de ser 64? Não, porque 8 vezes 8 é quanto? 64.
Quer dizer, quem escreve isso, escreve em forma de soma. É o log de 8 na base 2, mais o log de 8 na base 2. A caneta, de vez em quando, dá uma viajada aqui, parece que está bêbado, mas tudo bem. Professor, Bom, professor, a tela ficou pequena do lado, ela não ficou no centro. A tela? A tela branca que você está escrevendo, ela não está mais no centro. Ela está no Não está canto. aparecendo, será? Não, ela está aparecendo, mas ela está pequena. E outra coisa que eu quero lembrar é que é 21h18. Então, a gente tem que encerrar às 21h30. A 21h30? Tá, tudo bem. Então, tá eu vou pelo menos resolver esse exercício de logaritmo aqui. A tela está pequena ainda? A tela está pequena, Celina? Não. Melhorou? Não. Vou deixar ela assim. É que, na verdade, deixa eu colocar ela aqui no formato de apresentação. E agora? Tá ótimo. Beleza? Beleza. Vou colocar nesse formato para aparecer minha caneta aqui, senão minha caneta não aparece. Tá certo? Vou pegar a caneta aqui, ó. Então, é um exercício também adaptado da FUVEST. Eu estou me baseando sempre nos exercícios da FUVEST. Não adianta eu pegar e trabalhar com outras universidades. FUVEST, Unicamp, São Carlos, são os exercícios melhores para que vocês façam. E aqui tem, uma pessoa possui um capital de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 3 aqui, 20. 6 quintilhões e 250 quatrilhões de reais. É bastante dinheiro, viu? Pode acreditar que é bastante dinheiro. Determine em quanto tempo esse capital pode dobrar de valor. Considere que o log de 2 é 0,32, log de 11 é 0,6, e ele aplica esse capital a 10% ao mês. A 10% ao ano, desculpa. Ao mês não dá. 10% ao ano. Ele aplica 10% ao ano. E aí ele quer saber, na verdade, quanto tempo esse capital vai dobrar. Existe uma formulazinha de juros, assim, que a gente calcula montantes. Muitos de vocês já devem ter visto aqui o montante para você ter no final é sempre o capital que você tem multiplicado por 1 mais a taxa que você tem, a indexação de taxa, elevado ao número de meses aplicado. Então, isso aqui é montante, é o resultado final que você vai obter depois de uma aplicação. Isso aqui é o dinheiro que você aplica, seu capital, e essa aqui é a indexação da taxa, e esse N é o número de meses ou anos. Nesse caso aqui, a gente está considerando anos, tá certo? Então, aqui depois eu vou ajustar aqui algumas coisinhas, mas tudo tranquilo. Veja, o capital aqui é um número absurdamente grande. Então, para a gente não ter nenhum tipo de problema, a gente não vai escrever aquele número grande. O que a gente tem que entender para resolver esse exercício? Que no final, o meu montante tem que ser o dobro do capital. Então, ao invés de você escrever aquele número absurdo, que já foi colocado a propósito para você ficar chateado, ele tem que ser o dobro, 2C. Né? Eu tenho C, tem que ser 2C, que é C que multiplica 1 mais a taxa elevada a N. Essa é a questão. Bom, esse C com esse C dá pau, vai ficar 2 é igual a 1 mais a taxa elevado a N. Tá certo? Bom, como é que eu resolvo coisas assim, desse modelo? Para isso que serviu o logaritmo, tá certo? Se eu colocar logaritmo desse lado, pode ser um logaritmo base 10, neperiano, qualquer um, tá certo? E aí eu tenho o logaritmo de 2, ele tem que ser igual ao logaritmo de 1 mais a taxa elevado a N. Fazendo a tabuada disso aqui, ele já deu no exercício que o log de 2 vale 0,32. Já está feito aqui em cima, está resolvido. Bom, a taxa é 10%. Então, você teria o log de 1 mais 10%, que vale 0,1, elevado ao número de meses. 0,32 é igual ao log de 1,1 elevado a N. E aí tem uma propriedade do logaritmo que você pode tombar esse N aqui e escrever na frente do log. Então, você poderia trazer isso aqui, escrever 0,32 é igual a N vezes o log de 11. Tudo bem, não? E aí você teria uma tabuada, o log de 1,1, desculpa, de 1,1. Bom, e aí você tem 0,32 é igual.
N vezes. Bom, quem divide, subtrai várias vezes. Você pode escrever no formato de divisão, que é 11 dividido por 10. E aí você teria 0,32, quem escreve 1,1, escreve 11 dividido por 10, que é a mesma escrita, que é igual a N, que multiplica o log de 11 menos o log de 10, porque no logaritmo funciona assim. Quem multiplica, soma várias vezes. Então, quando eu estou fazendo um log de uma multiplicação, vira soma. E o log de uma divisão vira subtração. Então, na verdade, eu tenho que operar isso aqui. 0,32 é igual a N, que multiplica, ele também deu log de 11 lá, 1,04, menos, sempre que o logaritmo não tiver base, a base é sempre 10, que é chamado de logaritmo decimal. Quando não tem base, é 10, igual raiz quadrada. Você não coloca o 2 lá em cima, mas você sabe que tem um 2, tá certo? Então, o log também, o log decimais também funciona assim. Não tem base, a base é 10. E toda vez que a base é igual ao logaritmando, a resposta é sempre 1. Sempre. Né? Dá para provar depois. E 0,32 é igual a N que multiplica 0,4. Fazendo uma tabuada, N é igual a 0,32 dividido por 0,4. E essa continha aqui, 0,04, desculpa, aqui, e fazendo uma continha vai ficar 32 dividido por 4. Isso aqui vai te dar 8 anos. Quer dizer que em 8 anos ele já consegue dobrar um capitalzinho pequeno de, que eu falei, 6 quintilhões e 250 quatrilhões. Em 8 anos ele já consegue ter o dobro disso aí. Quer dizer, é um exercício de logaritmo que a gente precisaria discutir um pouco mais. As propriedades dos logaritmos, precisava fazer vários exercícios. Tudo isso é um tempo que se perdeu quando você estava estudando, porque você, de alguma forma, não conseguiu ver tudo, porque não dá, as coisas acontecem. Às vezes, quem estudou na rede pública tem mais dificuldade ainda, porque o conteúdo, a hierarquia linear, às vezes, não dá tempo de dar e tal, a gente tem muito problema com aulas e tal. Então, assim, não é ruim. Estou falando que a escola pública é ruim, mas a gente acaba vendo menos coisas. E aí, nos cursinhos, nas coisas assim, a gente acaba vendo mais coisas e aí acontece esses pequenos problemas de não entender esse tipo de exercício. Depois ele vai ficar bonitinho na hora que vocês pegarem toda bonitinha a solução, lá com 10% que estava faltando ali, tudo bonitinho, não se preocupe. Mas é uma resolução, é um exercício fácil de resolver, porém ele exige que você conheça as propriedades do logaritmo. Por isso que eu falo, você entendeu o que é logaritmo? Vai lá e estuda as propriedades do logaritmo, porque ele resolve muito exercício. Resolve muito. Logaritmo é uma ferramenta absurda, absurda. Ela resolve muita coisa, né? Tem coisa no logaritmo que a gente se impressiona de como a gente calcula aplicando técnicas logarítmicas, tá certo? E, por último, ficou isso aqui que tinha ficado semana passada, que era um exercício que envolvia matrizes, né? Que aí a gente não conseguiu, não deu tempo, que nem hoje também a gente acabou com o tempo. Mas, olha, uma padaria entrega mensalmente certo tipo de pão, cobrando R$ 1,50 pelo pacote simples, que contém uma unidade, e R$ 2,50 pelo pacote duplo, que contém 2 unidades. Na primeira semana, ela entrega a um restaurante 100 pacotes simples e 40 pacotes duplos. Na segunda semana, 200 pacotes simples e 80 pacotes duplos. Na terceira semana, 200 pacotes simples e 60 pacotes duplos. E na quarta semana, 300 pacotes simples e 80 pacotes duplos. O legal desse exercício é que não é um exercício que ele não exigiria que você fizesse esse cálculo. Eu coloquei umas continhas ali, mas é só para ir mais rápido e tudo. Eu fui ajustando aqui, mas não teria essa necessidade, né? Porque a ideia do exercício é assim, ó, escreva um produto de matrizes que expresse o total de pães entregues pela padaria. Então, quer dizer, o exercício ele está pedindo essa parte de baixo, aqui, que é esse A vezes B, aqui, a matriz A vezes a matriz B, tá certo? E, então, não dá para colocar vezes assim, com o xizinho, só coloquei para facilitar, porque, na verdade, tem que ser um pontinho pequeno, porque esse vezes lembra produto cartesiano, que é outra coisa da matemática, tá certo? Esse X é outra coisa. Se tivesse um ponto grande, também não pode, tem que ser um pontinho bem pequeno mesmo. Ponto grande é produto vetorial. Bom, pensando nisso aí, eu falei, olha, você poderia fazer isso aqui de várias maneiras. Por exemplo, número de pães.
né? Eu poderia pegar aqui, olha, na primeira semana você tem 100 do que tem 1 unidade e 40 do que tem 2 unidades. Basta multiplicar aqui e multiplicando, né? Utilizar linhas de multiplicação aqui, ó, 100 vezes 1, 40 vezes 2, depois 200 do que tem 1, 80 vezes 2, está lá, ó, por semana. Depois, na terceira semana, 200 vezes 1 e 60 vezes 2, porque esses pacotes são duplos, porque eu estou contando o número de pães. E depois 300 do unitário e 80 do outro. Fazendo essa continha aqui, ó, 180, 360, quer dizer, não envolveu, você não precisaria fazer matrizes para chegar nessa conta. A quantidade de pão, 1.320 pão, bastava multiplicar, né? E o valor pago, mesma coisa, né? Um pacote unitário custa 1,50 e o pacote duplo custa 2,50. Ele já separou aqui por pacotes, esses são duplos, esses da direita, e esses da esquerda são simples. Basta multiplicar pelos valores. 100 vezes 1,50, 40 vezes 2,50, 200 vezes 50 com 80 vezes 250, e somando tudo isso aqui, fazendo a multiplicação, 1.850. Quer dizer que ele receberia R$1.850, quem, na verdade, entregasse essa quantidade de pães aí, né? O ideal era você entender que você pode fazer isso por intermédio das matrizes. E para você fazer isso, você precisava entender bem a matriz, né? E principalmente multiplicação de matriz, porque a proposta do exercício não era uma proposta para você falar, por exemplo, só qual que era a quantidade de pães e qual que era o valor dessa quantidade de pães vendida. Era você associar a uma matriz que dava efetivamente esse resultado. E a matriz A, eu montei aqui, ó, pacote de 1 unidade e pacote de 2 unidades. O pacote de 1 unidade custa 1,50, o de 2 unidades, 2,50. A matriz B, eu coloquei aqui, ó, aqui são os pacotes de 1 unidade, tem 100 primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, e os pacotes de 2 unidades, 40, 80, 60 e 80. E aí, é claro, se você pegar e fizer uma multiplicação de matrizes, e aí vem a questão, né? Como é que multiplica matrizes? É sempre linha, grava isso, por coluna. E soma, por exemplo, 1 vezes 100 mais 2 vezes 40. Eu coloquei aqui, ó. Vai dar o primeiro número aqui embaixo, tá certo? Que vai dar 180. Vai dar isso aqui. Depois, mesma coisa. Linha por coluna. Segunda coluna aqui, ó. Vai dar 1 vezes 200, 2 vezes 80. Que eu fiz aqui, ó. 1 vezes 200, 2 vezes 80. Vai dar esse 360 aqui. Depois, a terceira coluna, né? Sempre pela primeira linha, para você pegar só os elementos de cima, né? 1 vezes 200, 2 vezes 60, que eu coloquei aqui, 1 vezes 200, 2 vezes 60. Depois, 1 vezes 300, 2 vezes 80, que é a última coluna. Depois, mesma coisa você vai fazer pela linha de baixo. 1,5 vezes 100, 2,5 vezes 40. Estou colocando aqui, 1,5 vezes 100, tal, tal, tal. Qual é a matriz, resultado, que é a pergunta do exercício, né? Que é escrever essa matriz, né? A matriz é essa. 180, 360, 320, 460, 250, 500, 450 e 650. Você vai perceber o seguinte, que isso aqui representa a quantidade de pães, isso é muito interessante de se fazer, principalmente no Excel, que dá exatamente 1.320 se você somar tudo isso aqui, ó. Você somar toda essa linha aqui, dá exatamente 1.320, que era a conta que a gente tinha feito aqui, sem usar matrizes, certo? E aqui, se você somar todas esses caras dessa linha, também dá exatamente 1.850, que veio do resultado dessa multiplicação de matrizes. E aqui a exigência foi que você soubesse mesmo multiplicação de matrizes, porque você tem que montar a caracterização dessa matriz para dar esse produto certo. E produto de matriz só é possível se o número de colunas da matriz B for igual ao número de linhas da matriz A. Senão, não é possível, né? Então, isso é que é importante para você resolver exercício. Basicamente é isso. A gente tem física, eu sou suspeito de falar porque eu não adoro, eu amo física, né? E a gente tem, assim, 2 aulas de física, eu vou tentar fazer o possível para colocar aqui bastante informação, nível de vestibular, dessas coisas que são mais, assim, taxativas na questão do vestibular em física, tá certo? Tá. Professor, muito obrigada, viu? Boa noite, viu? Nada. Até dia 26. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa professor. noite. Boa noite. Obrigada, professor. Obrigada.